E se eu te dissesse que 82% dos carros nunca ultrapassam os 150 mil quilômetros, mas o meu passou dos 500 mil sem precisar de uma reconstrução? E não foi sorte. Os verdadeiros assassinos dos motores modernos não são a idade nem a quilometragem, mas os segredos ocultos que a indústria automotiva espera que você nunca descubra. Hoje, vamos derrubar esse muro de silêncio revelando 17 truques de longevidade brutalmente honestos, respaldados por dados e aprovados por mecânicos que podem levar o seu carro a mais de 700 mil quilômetros com funcionamento suave, resistente e muito mais confiável do que os fabricantes pretendiam. E faça o que fizer, não perca o hábito número 5, porque ele previne a pane mais cara do seu carro. Vamos começar. Truque número 17. A regra inteligente do óleo 3K. A maioria dos motoristas confia no intervalo de troca de óleo de 10 mil quilômetros impresso no manual do proprietário. Mas esses números foram projetados para condições ideais e marketing de baixa manutenção, não para a condução no mundo real. Os motores não se desgastam por envelhecerem. Eles se desgastam porque o óleo sujo e degradado deixa de proteger as peças metálicas muito antes da marca dos 10 mil quilômetros. Estudos independentes da AAA descobriram que intervalos de óleo estendidos aumentam o desgaste interno em até 40%, especialmente em carros que fazem viagens curtas, ficam presos no trânsito ou rodam em climas quentes ou empoeirados. É por isso que os motores que seguem o manual ainda acabam cheios de lama, barulhentos e cansados aos 120 mil quilômetros. Se você quer que seu motor dure centenas de milhares de quilômetros, a regra é simples. Óleo novo a cada 3 mil a 5 mil quilômetros, dependendo de como e onde você dirige. Em climas quentes como Arizona ou Texas, óleos mais espessos, como o 5W30, lidam melhor com o calor. Em regiões mais frias como Minnesota ou Canadá, um óleo de inverno mais leve, como 0W20, flui mais rápido na partida, evitando fricção a seco. O manual indica as especificações do óleo, mas o clima, os hábitos de condução e a idade do motor determinam o intervalo ideal. Combine um óleo sintético de alta qualidade com um ciclo de troca mais curto e você criará a barreira mais eficaz contra desgaste de sincronização, corrente, arranhões nos rolamentos e formação de lama. E cada vez que trocar o óleo, troque também o filtro, pois ele prende os contaminantes com os quais o óleo novo não deveria circular. Mantenha esse hábito, pois o próximo protege um componente igualmente crítico e 2 vezes mais caro de reparar. Truque número 16. A rotina da caixa de câmbio para salvar a vida do motor. A maioria dos motoristas nunca pensa no fluido de transmissão até que o carro comece a patinar, a dar trancos ou a não trocar marchas suavemente. E quando isso acontece, geralmente já é tarde demais. O grande mito é que transmissões modernas usam fluido para a vida toda. Mas no mundo real, para a vida toda, geralmente significa até o fim da garantia, não até que o carro alcance os 300 mil quilômetros. O calor é o assassino silencioso aqui. Transmissões automáticas funcionam entre 80 graus Celsius e 105 graus Celsius, e cada aumento de 12 graus Celsius acima desse intervalo reduz a vida útil do fluido pela metade. Por isso, mais de 60% das falhas de transmissão são causadas por fluido superaquecido ou degradado, e não por defeitos mecânicos. Se você quer que sua transmissão dure, a rotina é simples. Troque o ATF a cada 30 mil a 50 mil quilômetros, mesmo que o manual indique o contrário. O fluido novo mantém os embreagens frios, os selos em bom estado e as trocas de marcha como novas. Se você reboca, dirige em trânsito intenso ou vive em clima quente, o fluido se degrada ainda mais rápido, tornando as trocas antecipadas o seguro mais econômico que você pode comprar contra uma reconstrução de transmissão de 3 mil a 5 mil euros. E lembre-se, se a sua transmissão foi negligenciada por muito tempo, nunca faça uma lavagem de pressão completa. Em vez disso, faça trocas lentas e graduais para evitar danos ao sistema. Combine isso com uma verificação rápida de vazamentos e cheiros de queimado, e você estará dando à sua caixa de câmbio o mesmo nível de proteção de carros com alta quilometragem. Mantenha essa rotina rigorosa, porque o próximo hábito vai começar a custar dinheiro toda vez que você for ao posto. Truque número 15. O silencioso sistema de combustível. Encher o tanque após o clique da bomba pode parecer inofensivo, mas é uma das maneiras mais rápidas de danificar o sistema de combustível do seu carro sem perceber. Ao forçar combustível adicional no bocal do tanque após o desligamento automático, esse excesso aloga o depósito de carvão do sistema EVAP, a peça projetada para capturar vapores de combustível, não combustível líquido. Uma vez encharcado, ele começa a se desintegrar internamente,
enviando pequenas partículas de carvão para as linhas e válvulas. Isso causa ralenti instável, partidas difíceis, cheiro de combustível, luzes de verificação do motor e reparos que podem facilmente custar entre 400 e 1.200 euros. O clique da bomba tem um motivo: manter a pressão de combustível equilibrada e proteger o sistema de recuperação de vapor. Ao encher demais, ambos são sobrecarregados. A EPA até adverte que encher o tanque aumenta drasticamente as falhas do sistema EVAP, especialmente em climas quentes onde o combustível se expande. E aqui está o truque: os fabricantes não cobrem esse dano na garantia, porque é considerado erro do motorista. A regra é simples: ao ouvir o primeiro clique, pare. Deixe o sistema respirar. Manter os componentes EVAP secos evita alguns dos problemas de emissão mais irritantes e caros. Truque número 14. O teste de fogo do suporte do motor. O motor não deveria vibrar como se estivesse tentando escapar do carro. Suportes de motor desgastados são uma das causas mais ignoradas de vibração, marcha lenta irregular e até desgaste prematuro da transmissão. Estudos das principais redes de reparação mostram que os suportes em mau estado contribuem para quase 20% das falhas por tensão na transmissão. No entanto, a maioria dos motoristas nunca os verifica até que algo se quebre. Um suporte de 150 euros reparado a tempo poupa um desastre de 1.000 euros mais tarde. Porque, uma vez que a tensão se espalha, você começará a ver eixos danificados, mangueiras rompidas, tubos flexíveis de escape rachados e até desalinhamento da transmissão. Aqui está o teste rápido que qualquer um pode fazer em casa. Primeiro, ligue o carro e mantenha o pé firme no freio. Segundo, mude de estacionamento para marcha. Terceiro, observe e sinta. Se o motor sacudir para frente, se a cabine vibrar abruptamente ou se o volante tremer mais que o normal, é provável que os suportes estejam desgastados. Quarto, repita a verificação mudando para ré. Movimento excessivo em qualquer direção é um sinal de alerta. Suportes desgastados fazem mais do que sacudir o carro. Eles desalinhando a transmissão, esticam as mangueiras, racham os tubos flexíveis do escape e aumentam o impacto da transmissão durante as trocas de marcha. Substitua-os a tempo e você recuperará a suavidade. Proteja sua transmissão e evite falhas caras no futuro. Truque número 13. A rotina de aquecimento inteligente. Durante anos, os motoristas acreditaram que a forma correta de aquecer um motor frio é deixá-lo em marcha lenta por 5 ou até 10 minutos. Parece lógico: deixe descansar, deixe aquecer, deixe estabilizar. Mas os motores modernos não funcionam como os carros da década de 1980. Na verdade, a marcha lenta prolongada é mais prejudicial do que benéfica. A marcha lenta a frio arrasta o excesso de combustível pelas paredes do cilindro, dilui o óleo e acelera o desgaste. O Departamento de Energia descobriu que a marcha lenta prolongada pode aumentar o desgaste do motor em até 2/3, e isso sem contar o desperdício de combustível. A forma inteligente é deixar o motor funcionar por 20 a 30 segundos após a partida, e depois dirigir com suavidade. Esse breve intervalo permite que a pressão do óleo se estabilize e circule completamente, sem inundar os cilindros nem superaquecer o conversor catalítico. Dados de testes reais de vários fabricantes de automóveis mostram que os motores aquecem 40% mais rápido quando se dirige em baixa velocidade do que em marcha lenta, o que significa menos atrito, melhor combustão do combustível e maior vida útil do motor. Os proprietários que seguem essa simples rotina relatam uma redução drástica de batidas ao arrancar a frio, trocas de marcha mais suaves e menor consumo de combustível no inverno. Quebre o velho hábito. Primeiro aqueça brevemente o motor e depois dirija com calma. Truque número 12. Verificação do líquido de arrefecimento. O superaquecimento do motor não é casual. Quase sempre se deve a um sistema de arrefecimento que vem se degradando silenciosamente ao longo de meses. Muitos motoristas confiam na etiqueta do líquido de arrefecimento de 160 mil quilômetros, mas a condução em condições reais conta outra história. O líquido de arrefecimento se acidifica lentamente, perde seus inibidores de corrosão e começa a corroer os componentes de alumínio de dentro para fora. Estudos do International Journal of Automotive Engineering demonstram que negligenciar o líquido de arrefecimento aumenta o risco de falha da junta do cabeçote em quase 40%, muito antes de se ver vapor sob o capô. Um rápido teste de drenagem revela tudo. Abra a válvula de purga ou a mangueira inferior do radiador e recolha uma pequena amostra. O líquido de arrefecimento em bom estado deve parecer brilhante e transparente.
Se estiver marrom, oxidado, lamacento ou cheio de partículas, é hora de purgar e reabastecer o sistema. E antes de reabastecer, faça uma rápida verificação de vazamentos. Inspecione abaixo do radiador, a bomba d'água e as abraçadeiras das mangueiras para verificar resíduos verdes, rosados ou laranjas. Vazamentos precoces são baratos de reparar, mas vazamentos ignorados podem deformar o cabeçote em minutos. Sempre tente trocar o líquido de arrefecimento a cada 30.000 a 50.000 quilômetros, mesmo que o manual indique o contrário. Prevenir o superaquecimento não é manutenção, é segurança. E o próximo hábito protege outro sistema que a maioria dos motoristas esquece até que ele falhe no pior momento possível. Truque número 11. Combustível que reage. O combustível barato é uma das maneiras mais rápidas de envelhecer um motor muito antes do tempo. Talvez você não veja o dano imediatamente, mas os injetores, válvulas de admissão e câmaras de combustão sofrem a cada gota de gasolina com baixo teor de detergente. Os motores modernos, especialmente os motores GDI, pulverizam combustível a pressões de até 2.000 libras por polegada quadrada, e até pequenos depósitos podem alterar o padrão de pulverização. De fato, testes do Estudo de Qualidade de Combustível da AAA mostraram que motores que utilizam combustível de baixa qualidade acumulam 19 vezes mais carbono em apenas 4.000 quilômetros. Esse carbono reduz a potência, aumenta o consumo de combustível e encurta a vida útil de componentes críticos. A solução é simples e econômica. Utilize gasolina certificada de alta qualidade sempre que possível e um limpador de injetores de alta qualidade a cada 3.000 a 4.000 quilômetros. Carros como Hyundai, BMW, Toyota e Chevy apresentam uma marcha lenta notavelmente mais suave e melhor resposta do acelerador após um único ciclo de limpeza adequado. Os aditivos restauram os padrões de pulverização, reduzem a fuligem e mantêm a câmara de combustão mais fria e limpa. Faça isso e seu sistema de combustível permanecerá impecável. Truque número 10. O ritual das trocas inteligentes. A caixa de câmbio é um dos sistemas mais caros do carro. No entanto, também é um dos mais fáceis de danificar sem perceber. Trocas bruscas, rés bruscas e balanços ao mudar de marcha para estacionamento enviam cargas de impacto para a transmissão. Com o tempo, esses microimpactos desgastam os sincronizadores, tensionam os conjuntos de embreagem e enfraquecem as engrenagens internas. De fato, a AMCO informa que hábitos incorretos ao trocar de marcha contribuem para mais de 40% das falhas prematuras da transmissão, mesmo em carros com baixa quilometragem. O ritual das trocas inteligentes é simples. Pare completamente antes de mudar de direção. Faça uma pausa de 1 segundo antes de engatar a ré e evite colocar em estacionamento enquanto o carro ainda estiver em movimento. Esta breve rotina de 1 segundo evita que os pistões da embreagem de estacionamento e os engrenagens se atritem sob carga. Carros como o Honda Accord e o Toyota Camry frequentemente alcançam mais de 480.000 quilômetros simplesmente porque seus proprietários trocam de marcha com suavidade em vez de bruscamente. Trate sua caixa de câmbio como se fosse cristal, porque o próximo hábito não tem nada a ver com trocas de marcha. Trata-se de aprender a frear de uma maneira que economize freios, combustível e dinheiro. Truque número 9. Revitalização da limpeza de carbono. O acúmulo de carbono é um dos fatores menos conhecidos que afetam o desempenho do motor, especialmente nos motores modernos, GDI de injeção direta de gasolina. Esses motores injetam combustível diretamente no cilindro, o que significa que as válvulas de admissão nunca são lavadas com gasolina como nos motores antigos. Com o tempo, camadas pegajosas de carbono se formam nas válvulas, nos dutos de admissão e nos pistões, obstruindo o fluxo de ar, provocando falhas de ignição e reduzindo a eficiência do combustível. De fato, estudos da SAE mostram que motores GDI podem perder até 10% da potência e da eficiência em apenas 50.000 quilômetros devido exclusivamente ao acúmulo de carbono. Mas a solução não é complicada. Uma limpeza adequada de carbono a cada 40.000 a 60.000 quilômetros, seja por jateamento de nozes, limpeza química ou um serviço confiável de indução, restaura o fluxo de ar e mantém a combustão eficiente. Pense nisso como desobstruir os pulmões do seu motor. Carros como Audi, BMW, Hyundai e muitos veículos turboalimentados são os que mais se beneficiam dessa rotina. E se a marcha lenta estiver irregular, a aceleração parecer fraca ou o consumo de combustível cair repentinamente, são sinais precoces de que depósitos de carbono já estão se formando.
Mantenha as válvulas limpas e seu motor respirará como novo. Porque o próximo hábito protege algo que você usa toda vez que estaciona, e a maioria dos motoristas faz errado. Truque número 8. O protetor do estacionamento. A maioria dos motoristas acredita que a alavanca de câmbio faz todo o trabalho ao colocar o carro em P ou Park. Mas esse simples hábito destrói silenciosamente um componente crítico da transmissão chamado protetor de estacionamento. É um pequeno bloqueio metálico que sustenta todo o peso do veículo quando ele está estacionado em uma inclinação. E quando falha, a conta de reparo pode ultrapassar 900 a 1.500 euros. Os mecânicos veem isso constantemente em SUVs e sedãs, que passam anos estacionando em P sem usar o freio de mão. Aqui está a rotina mais inteligente. Acione sempre primeiro o freio de mão, deixe o carro se assentar, e só então coloque em estacionamento ou park. Isso transfere o peso para o sistema de freios, onde ele deve estar, em vez de forçar a transmissão. De fato, especialistas em transmissões estimam que esse simples hábito pode reduzir o desgaste do protetor de estacionamento em até 70%. Especialmente em Hondas, Toyotas e Subarus mais antigos, conhecidos por suas cargas pesadas no trem de força. O melhor de tudo é que essa rotina leva 3 segundos e funciona em todos os carros, automáticos, CVT e até EVS com mecanismos físicos de estacionamento. Considere isso uma medida de segurança, não opcional, porque um pequeno hábito evita milhares de euros em reparos e mantém sua transmissão funcionando muito além de 200 mil quilômetros. A maioria dos motoristas nunca aprende esses hábitos para prolongar a vida útil do veículo. Truque número 7. Proteção da linha elétrica. Todo o sistema elétrico do seu carro depende de alguns cabos. No entanto, essas são as peças mais ignoradas sob o capô. Terminais de bateria fracos e cabos de aterramento corroídos não apenas causam partidas lentas, mas também desencadeiam uma reação em cadeia de problemas elétricos estranhos que parecem falhas nos sensores, na ECU ou até problemas na transmissão. De fato, técnicos da ACE relatam que quase 30% dos problemas elétricos misteriosos se devem a conexões de aterramento ruins, e não a peças defeituosas. Isso significa que os motoristas substituem sensores de 200 euros e alternadores de 600 euros, quando o verdadeiro culpado foi uma limpeza de cabos de 12 euros. A solução leva minutos. Abra o capô e verifique os terminais da bateria em busca de crostas brancas, abraçadeiras soltas ou conexões de aterramento desgastadas ligadas ao chassi ou ao bloco do motor. Limpe-os com uma escova de arame, depois aperte-os corretamente e aplique um pouco de graxa de elétrica para evitar corrosão. Realizar essa simples rotina a cada troca de óleo mantém a tensão estável, protege o alternador e evita partidas difíceis, especialmente em climas frios, quando as baterias trabalham no limite. E aqui está a chave para economizar. Uma conexão de aterramento limpa pode prolongar a vida útil do seu alternador e motor de arranque, evitando reparos que geralmente custam entre 300 e 900 euros. Mantenha uma base elétrica sólida, porque o próximo hábito reinicia um sistema do qual a maioria dos motoristas nem sequer sabe que seu carro depende. Truco número 6. La magia del reinício del acelerador. O corpo do acelerador é uma das partes mais incompreendidas do motor. Quando ele se confunde, geralmente após trocar a bateria, dar partida com cabos ou anos de condução com partidas e paradas frequentes, você percebe imediatamente aceleração lenta, marcha lenta instável, resposta do acelerador retardada ou aquele incômodo bloqueio de rotações ao levantar o pé do pedal. Mas aqui está o problema. Muitos desses sintomas não são falhas mecânicas, e sim confusões de software. Carros modernos aprendem seu estilo de condução, ajustes de combustível e padrões de fluxo de ar. Com o tempo, esses dados adaptativos podem se tornar defeituosos. Reiniciar o acelerador apaga esses maus hábitos e obriga o carro a reaprender a marcha lenta e a posição correta do acelerador. Nissan, Toyota, Honda, BMW, Ford e quase todas as marcas modernas se beneficiam disso. Por exemplo, o proprietário de um Toyota Camry 2016 relatou marcha lenta mais suave e resposta do acelerador mais rápida imediatamente após reiniciá-lo, sem trocar nenhuma peça. O reinício leva menos de 2 minutos. Gire a chave para a posição de ignição, depois desligue o motor, pressione o acelerador completamente por 10 segundos com o motor desligado e solte-o. Por fim, ligue o motor e deixe-o em marcha lenta enquanto se recalibra. É simples assim. E se o seu carro ainda funcionar de forma irregular depois,
O próximo hábito aborda o problema de uma perspectiva completamente diferente. Truque número 5. Frear como um profissional. A maioria das pessoas chega direto a um semáforo e freia bruscamente. Mas esse hábito destrói silenciosamente o sistema de freios muito antes que as pastilhas se desgastem. O verdadeiro vilão é o calor. Cada vez que você freia de repente no último segundo, os discos podem atingir temperaturas acima de 260 graus Celsius, causando vitrificação, deformação e microfissuras. Por isso, a Consumer Reports descobriu que motoristas que freiam tarde trocam as pastilhas 40% mais cedo e os discos o dobro das vezes em comparação com quem simplesmente alivia o acelerador antes. Frenar não precisa apenas ser suave. Pode parecer mágica mecânica. Ao levantar o pé do acelerador 5 a 10 segundos antes, o motor reduz naturalmente a velocidade do carro, mantendo a temperatura dos freios estável. Híbridos como o Toyota Prius e o Honda Insight usam essa estratégia automaticamente, fazendo com que seus componentes de freio frequentemente durem mais de 193 mil quilômetros sem necessidade de substituição. Experimente na sua próxima viagem. Comece a levantar o pé com antecedência ao se aproximar do tráfego, de curvas ou descidas. Você sentirá o carro se acomodar em vez de afundar e perceberá que o pedal do freio se mantém mais frio e firme. Mantenha esse hábito, pois o próximo protege seu motor de um destruidor silencioso do fluxo de combustível que a maioria das pessoas nunca verifica. Truque número 4. Teste do filtro de combustível. O filtro de combustível é uma das peças mais pequenas do seu carro. No entanto, ele pode obstruir completamente o motor sem fazer barulho. À medida que os quilômetros passam, pequenas partículas de ferrugem, sujeira e sedimentos do tanque ficam presas no filtro. Com o tempo, o filtro fica tão entupido que o motor não consegue obter combustível suficiente sob carga. Por isso, carros com filtros obstruídos geralmente apresentam dificuldades ao acelerar, problemas em subidas ou a sensação de falta de potência, mesmo com o tanque cheio. Em casos graves, a pressão sobreaquece a bomba de combustível, um reparo que facilmente custa entre 600 e 1.200 euros. Testar é simples. Durante uma aceleração brusca, como ao entrar em uma rodovia, se o motor travar, engasgar ou se sentir congestionado, é provável que o filtro esteja restringindo o fluxo. Os fabricantes recomendam substituí-lo a cada 30 mil a 50 mil quilômetros. No entanto, regiões empoeiradas ou tanques antigos exigem trocas mais cedo. Um filtro de 30 euros trocado a tempo protege seus injetores, bomba e motor de milhares de euros em reparos. Mantenha esta peça limpa, pois o próximo hábito protege um sistema de freios que a maioria dos motoristas descuida sem perceber. Truque número 3. O líquido de freios que salva vidas. O líquido de freios é um dos fluidos mais esquecidos em um carro. No entanto, ele carrega uma das maiores responsabilidades: parar 2 toneladas de metal instantaneamente ao pisar no freio. O que a maioria dos motoristas não sabe é que o líquido de freios é higroscópico, o que significa que ele absorve a umidade do ar todos os dias. Em 2 anos, o conteúdo de umidade pode chegar a 3%, o que é suficiente para reduzir quase pela metade o ponto de ebulição. E quando o líquido ferve ao frear com força, como ao descer uma ladeira ou parar no trânsito, perde-se pressão no pedal, potência de frenagem e controle. Estudos do National Highway Institute dos Estados Unidos mostram que o líquido de freios contaminado com umidade é uma das principais causas de falhas na bomba ABS, cuja substituição frequentemente custa mais de 1.000 euros. Mas uma troca rápida do líquido de freios a cada 2 ou 3 anos previne a corrosão, protege o sistema ABS e mantém o pedal sensível e preciso. Mantenha este líquido fresco, porque o próximo hábito protege a faísca por trás de cada explosão no seu motor. Truque número 2. O poder das velas de ignição de qualidade. Velas de ignição baratas podem parecer uma pechincha, mas silenciosamente reduzem a potência, o consumo de combustível e a saúde do motor muito antes que a maioria dos motoristas perceba. Motores modernos acionam suas velas milhares de vezes por minuto. Mesmo uma pequena diminuição na eficiência da faísca interrompe todo o processo de combustão. De fato, estudos mostram que velas desgastadas ou de baixa qualidade podem reduzir a eficiência do combustível em até 30%, causar falhas de ignição e sobrecarregar o catalisador, um dos componentes mais caros do seu carro. Vamos a um exemplo real. O proprietário de um Toyota Camry 2014 ignorou velas fracas durante 64 mil quilômetros e acabou com uma bobina de ignição danificada e um reparo de 980 euros, que poderia ter sido evitado com a troca de velas de 60 euros.
A solução é simples. Use velas de qualidade OEM ou de irídio e troque-as a tempo. Uma frase, uma regra. Velas baratas custam mais caro depois. Velas de qualidade restauram uma marcha lenta suave e aceleração precisa, reduzem o consumo de combustível e protegem seu catalisador de danos. Fique atento, porque o próximo hábito treina seus ouvidos para detectar problemas muito antes que os alertas do painel apareçam. Truque número 1. A regra do quarto de tanque. A maioria dos motoristas não percebe que o fundo do tanque de combustível é o lugar mais hostil para a bomba. Quando se dirige regularmente com menos de um quarto do tanque, a bomba perde a gasolina necessária para se resfriar. É então que o calor aumenta, o desgaste se acelera e o motor elétrico da bomba começa a se esforçar. Estudos de desmontagem da indústria mostram que bombas expostas frequentemente a condições de baixo nível de combustível funcionam até 4 graus Celsius mais quentes. Uma das razões principais pelas quais falham 30% mais rápido em carros com alta quilometragem. E uma vez que uma bomba superaquece, pequenos sedimentos no fundo do tanque são absorvidos pelo sistema de combustível, obstruindo os injetores e prejudicando a aceleração. Manter o tanque acima de um quarto evita todo esse dano. Estabiliza as temperaturas da bomba, reduz a falta de combustível em subidas e mantém os resíduos depositados onde não podem causar estragos. É um hábito que não custa nada, mas protege um componente cujo reparo pode custar entre 600 e 1.200 euros. Com esta regra estabelecida, a longevidade do seu carro aumentará drasticamente. E aí está. Os hábitos que silenciosamente levam carros comuns ao clube dos 480 mil quilômetros e mais.